Prosseguindo então com o nosso curso completo de gramática, nós estamos aqui estudando o módulo de crase e nessa aula nós vamos estudar as principais regras de utilização da crase. Bem, nós dividimos o nosso curso em três grandes partes. A primeira parte, nós vamos ver o momento, ou os casos em que é obrigatório a utilização do acento indicativo de crase. Na segunda parte, nós vamos ver os casos em que é facultativo o uso do acento indicativo de crase. E na terceira parte, nós vamos ver os casos em que é proibido você utilizar o acento indicativo de crase. Certo? Antes de darmos início ao primeiro passo, ao primeiro módulo, que é a primeira parte, que é o uso obrigatório de crase, nós vamos ver aqui alguns casos em que pode haver crase. Então, quando que você vai utilizar a crase? Então, pessoal, nos seguintes casos pode haver crase. Sempre vai ser a preposição a mais alguma coisa. E o que é esta alguma coisa? Você vai poder utilizar a crase quando você tiver preposição a mais artigo definido. Esse é a maioria dos casos. Então, a maioria das vezes você vai utilizar a crase com a preposição a mais o artigo definido. Por exemplo, eu tenho aqui o verbo ir, iremos a. Quem vai a algum lugar. Você tem então a cidade. Então, você ocorre, portanto, aí a fusão, e aí nós temos a seguinte frase: iremos à cidade. Uma coisa que eu não falei no começo da aula é que você não lê iremos à cidade. Quando você vê o acento grave, você não vai ler como se fosse dois as. Não, você vai ler normal. Iremos à cidade, como se fosse só um. Até porque houve uma fusão. Se houve uma fusão, duas coisas se transformaram em um. Então, iremos à cidade e não iremos à cidade, ok? Também nós vamos ter crase quando você tiver preposição a mais o pronome demonstrativo. Tá aí, quando você tiver o pronome demonstrativo, que esse pronome demonstrativo inicia com a letra A, então também vai haver a crase. Por exemplo, em as, você coloca a crase, aquele, aquela e aquilo. Então, nesse caso, você vai utilizar a crase. E é o único caso em que você pode utilizar a crase em palavras masculinas. No caso, aquele é uma palavra masculina, mas você pode utilizar a crase. Ok? Um outro caso, por exemplo, iremos àquela cidade. Então, iremos àquela cidade. O outro caso é quando você tem a preposição a, mas o pronome relativo, ficando, portanto, a qual, as quais. Então, fica assim, a qual, as quais. Esta foi a conclusão a qual cheguei. Então, está aí os casos em que pode haver a crase. Ok? Bem, pessoal, outra coisa. Você não precisa ficar decorando, não. Você só tem que entender. Procure sempre, na língua portuguesa, procure sempre entender, compreender as coisas. E não decorar, porque se você ficar decorando somente, você não vai conseguir nada. Então, vamos lá. Primeiramente, nós vamos ver agora o uso obrigatório de crase. Então, qual seria a primeira regra? Então, quando o termo regente exigir complemento regido da preposição a, e o termo regido admitir o artigo feminino a. Então, nesses casos, sim, haverá a crase. O termo regente, ele vai exigir o complemento regido a preposição a e o termo regido admitir o artigo feminino. Vamos ver um exemplo? Então, eu tenho aqui, devemos obedecer. Pessoal, o verbo obedecer, qual é a predicação dele? Quem obedece, obedece a alguém. Então, ele é transitivo indireto e ele exige como complemento a preposição a. Então, como ele exige como complemento a preposição a, e você tem, por exemplo, as leis. As leis, veja que eu estou falando das leis. Então, as leis. Nesse caso, observa que o termo regido admite o artigo feminino. Então, nesse caso, nós vamos colocar a crase, ficando, portanto, devemos obedecer às leis, sendo que esse as, aqui existe a crase. Tá? Temos aqui, portanto, o termo regente, aqui eu tenho o termo regente, aqui eu tenho a preposição, o artigo
e aqui o termo regido. Um outro exemplo, pedir informações. Quem pede? Pede alguma coisa a alguém. Então, qual é a predicação desse verbo pedir? Transitivo direto e indireto, tá? E mais, ele é transitivo indireto, exigindo como complemento a preposição a. Quem pede, pede alguma coisa, esse alguma coisa, informações. A alguém. Então, ó, a. Então, ó, pedir informações à secretária. Observa que o termo regido, no caso secretária, também admite, né, o artigo. Então, aí vai haver a fusão, portanto, o fenômeno crase. Aí eu tenho o termo regente, a preposição a, o artigo definido a e secretária, que é o termo regido. Ok? Mais um exemplo. Fui à festa. Quem vai, vai a algum lugar. Então, quando eu digo assim, ó, vai a algum lugar, veja, o termo regente pede complemento. E esse complemento exige a preposição a. Festa, a festa. Veja, o termo regido, que é festa, admite o artigo feminino. Então, como ele admite o artigo feminino, aí aqui nós vamos, então, fazer a fusão. Então, eu tenho o termo regente, preposição, artigo e aqui o termo regido. Então, vamos ver agora este exemplo. Visitamos a cidade. Pessoal, se você, quem visita, visita alguém ou algum lugar, não é isso? Visita alguém ou algum lugar. Veja bem, ó, visitamos. Quando você diz visitamos, você observa que o verbo visitar, ele é o quê? Transitivo direto. Se ele é transitivo direto, então ele não exige preposição, certo? Nesse caso, cidade, que é o termo regido, ele necessita, ó, visitamos, ele necessita de um complemento. Termo regente necessita de um complemento, beleza. Só que ele necessita de um complemento, mas não necessita da preposição a. Porque o complemento dele não quer preposição. O complemento dele é apenas um objeto. Não precisa, um objeto direto, não precisa de preposição nenhuma, de intermediário. Já é direta a comunicação. Cidade é uma palavra feminina. E a palavra feminina, cidade, admitiu o quê? Admitiu o artigo. Então, o que vem a ser esse a? Apenas artigo. Termo regente, visitamos, artigo e o termo regente é cidade. Então, veja, aqui não é igual a este aqui, ó, porque aqui não temos o termo regido, o termo regente exigindo a preposição a. Então, nesse caso, não tem o acento indicativo de crase. Temos um outro exemplo aqui, ó, danificaram. Se você trocar visitamos aqui a cidade por visitamos o parque, você vai ver que você não precisa da preposição, né? Danificaram a estrada. Quem danifica? Danifica alguma coisa e não a alguma coisa. Então, danificaram a estrada. Então, esse danificaram é verbo transitivo direto. Não existe preposição, não existe complemento com preposição. E a estrada é o objeto direto. O a é apenas o artigo que está determinando estrada, que é o núcleo do objeto direto. Então, eu tenho aqui, ó, o termo regente, danificaram, que não exige como complemento um complemento regido de preposição. O a é apenas o artigo que está determinando, né, a estrada, e estrada é o termo regido. Ok? Então, você observa que nesse caso aqui não exige preposição, portanto, não ocorre o fenômeno crase. Ok, pessoal? Mas você pode observar, pessoal, o seguinte, será que você vai ser obrigado a decorar as regentes dos verbos? Não. Você não precisa decorar absolutamente nada. O que nós vamos fazer agora? Na próxima aula, nós vamos ensinar para você algumas regras, né, que vão facilitar você saber se aquela determinada frase vai ter ou não o acento indicativo de crase. Então, na próxima aula, nós vamos dar alguns macetes. Na verdade, não são nem macetes, todo professor ensina. A gente só vai mostrar para você uma forma mais fácil de você identificar se uma determinada frase exige ou não, né, o acento indicativo de crase. Então, até a próxima aula.